E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje, nós estamos fazendo o estudo das progressões geométricas, tá? E para esse momento, nós já estamos na parte 3 de exercícios comentados. Veja, o nosso estudo das progressões já foi iniciado, então nós já apresentamos a definição, já apresentamos a escrita de termos em uma PG, já vimos classificação, vimos também como é que se escreve o termo geral de uma PG. Falamos, tá, também a respeito da interpolação geométrica. E agora chegou o momento de nós vermos mais um bloco de exercícios comentados. No caso, nós estamos no bloco na parte 3, tá bom? Então, veja, o enunciado aqui da primeira questão diz o seguinte: uma PG é formada por 6 termos, onde o primeiro termo, o A1, é 4, e o A6 vale 972. Aqui está pedindo para determinar os meios geométricos que existem exatamente entre A1 e A6. Então, veja, gente, nesse exercício aqui, nós já temos um caso de interpolação geométrica. E você já aprendeu, né, como faz esse tipo de exercício. Mas vamos apresentar mais exemplos. Olha só, lembra sempre que para que eu interpole meios geométricos, eu preciso determinar a razão. E qual é a letra que representa a razão de uma PG? Q, tá bom? Então, nós vamos em busca desse Q. Para isso, vamos utilizar, obviamente, o termo geral. Você lembra como é o termo geral? Vou te dizer, a n igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Aqui, neste caso, nós já estamos escrevendo o termo geral ajustado com as informações que foram passadas. Então, eu tenho A6 igual a A1 vezes Q elevado a 6 menos 1. Estou fazendo as substituições, tá? Então, ficou 972 igual a 4 vezes Q elevado à quinta potência. Esse 4 vai passar dividindo, então, Q elevado à quinta é igual a 972 dividido por 4, e esse resultado dá o 243. Lembre, eu estou extraindo a raiz quinta desse número, 243, e o resultado é 3. Pronto, razão já identificada, o nosso Q vale 3. E, uma vez que eu já sei quem é a razão, né, essa razão... Lembra, pela própria definição de PG, cada termo a partir do segundo vai ser obtido fazendo o produto entre o anterior e essa razão que nós acabamos de achar. Logo, né, nós temos A2 vai ser A1 vezes Q, ou seja, 4 vezes 3, 12. O A3, A2 vezes Q, ou seja, 12 vezes 3, 36. O A4, A3 vezes Q, ou seja, 36 vezes 3, que deu o 108. O A5 é igual ao A4 vezes Q, ou seja, 108 vezes 3, que dá o 324. Logo, aqui a gente já escreve, tá, a nossa PG e identifica aqui para você, né, em outro tom, para que você perceba os meios geométricos que foram inseridos. Olha só, os meus extremos são 4 e 972 e os meios são 12, 36, 108 e 324, da forma como a questão foi passada para nós, tá bom? Passemos agora para mais uma questão. Olha o enunciado, acompanha aí. Determine os termos que faltam na sequência numérica. Veja, o primeiro termo é 3 e o último termo é 1536. E aqui no meio, nós podemos até fazer a conferência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meios foram inseridos, tá? Então, eu tenho 10 termos, tá? Aonde 8 meios geométricos foram inseridos, tá? E justamente é esse o objetivo. Eu preciso dizer quem é cada informação dessa que foi inserida de forma que essa sequência seja uma PG. Bom, lembra sempre, tá, que para que eu descubra esses termos que estão faltando, né, com esses extremos, 3 e 1536,
Eu estou fazendo uma interpolação geométrica. Ora, então, eu preciso saber quem é a razão. E para isso, né, pela sequência numérica, como eu disse para você, o primeiro termo é 3, o A10, o 10º termo, acabamos de conferir e está justificando isso, vale 1536. Então, nós vamos partir de quem? Da fórmula do termo geral. Você lembra como é que se escreve o termo geral de uma PG? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, eu já vou fazer o ajuste, tá? Com esses 10 termos, ou seja, A10 é igual a 1 vezes q elevado a 10 menos 1. Lembra que eu tenho que fazer essa subtraçãozinha lá no meu expoente, então, eu vou ter, né, 1536 igual a 3 vezes q elevado à nona, tá? E o 3 passa dividindo, tá? Então, q elevado à nona é 1536 dividido por 3. Já tá, preciso extrair esse resultado dessa divisão aqui, é 512, mas eu preciso extrair a raiz nona dele, tá bom? É a mesma coisa, 1512 é a mesma coisa de 2 elevado à nona. Perceba que aqui, ó, eu estou, tá, eliminando índice da raiz e expoente dessa potência que está dentro da raiz, sobrou só quem estava dentro da raiz, no caso, o número 2. Então, a nossa razão aqui vale 2. E agora? Agora já posso dizer os outros termos, tá? O A2, como é que eu calculo A2? A1 vezes Q. Então, ficou 3 vezes 2, que deu 6. O A3, A2 vezes Q. 6 vezes 2, que deu 12. A4, o anterior, A3 vezes Q. 12 vezes 2, 24. Você já entendeu o raciocínio, tá? Então, A5, 24 vezes 2, que é o 48. A6, 48 vezes 2, que dá o 96. A7, 96 vezes 2, que dá o 192. A8, 192 vezes 2, que deu o 384. O A9, 384 vezes 2, que dá o 758. Pronto. Agora eu já posso escrever a PG completa, identificando os meios e os extremos. Veja que os extremos, né, foram passados no enunciado da questão, que é 3 e 1536, e os meios que foram inseridos entre esses valores são 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 e, por fim, né, o 768. Por que tu falou por fim, Renata, se o último termo é 1536? Porque eu estou, né, aqui, inclusive está dado a cor para destaque, tá? Esses aqui, nesse tom em vermelho, são os meios que foram inseridos, tá bom? Então, vamos agora para mais uma questão. Veja que agora nessa questão o enunciado é um pouquinho maior, tá? Mas é só fazer a leitura com cuidado, com detalhe, entendendo as informações que foram passadas e você não vai ficar com dúvida na hora de montar a solução, tá bom? Vamos acompanhar. Uma indústria produziu 100 unidades de um produto no mês de janeiro. Em julho do mesmo ano, ela produziu 6.400 unidades desse produto. Determine quantas unidades foram produzidas nos meses de fevereiro a junho, sabendo que as quantidades produzidas de janeiro a julho determinam uma PG. Veja, aparentemente, né, só fui entender que tinha uma interpolação porque ele já me explicou, né, as quantidades por mês e pediu para que eu indicasse as informações que estão no meio, faltando, né? Então, já que ele informou para mim que essas quantidades formam uma PG, vamos começar montando, tá? E preciso te explicar com detalhes isso, ó. De acordo com o enunciado do problema, a sequência que começa com 10, termina com 10 não, perdão, começa com 100, termina lá com 6.400, essa sequência desse jeitinho aí, ela é uma PG, tá? E para que eu resolva esse exercício, eu preciso determinar esses termos aqui, ó, que foram inseridos, interpolados, tá? E para que eu descubra esses termos, eu preciso identificar a razão. A razão da PG, cujo primeiro termo é 100
E o último termo, sétimo termo no caso, vale 6.400. Entendeu, né? Então, quem que eu preciso descobrir? A priori, a razão, a letrinha Q. Depois que eu descobrir a razão, eu faço os cálculos para dizer esses termos aqui, ó, que são os meios inseridos, tá bom? Então, vamos lá. A7. A7 é A1 vezes Q elevado a 7 menos 1. Lembra, todo o tempo eu estou trabalhando a partir do termo geral. E como é mesmo o termo geral, a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Aqui, eu estou ajustando para o sétimo termo. Então, eu estou fazendo n igual a 7. Por quê? Porque o enunciado já me deu o primeiro termo e o sétimo termo. E eu preciso descobrir quem é a razão, tá? Vou fazer a substituição. Olha como ficou. 6.400 é igual a 100 vezes Q elevado a sexta. Ora, eu estou dividindo, tá, o 6.400 pelo 100, e isso dá 64. Então, eu tenho Q elevado a sexta igual a 64. Significa dizer que eu vou extrair, né, a raiz sexta do número 64. Ora, o número 64 fatorado vale 2 elevado a sexta. Então, acabou que aconteceu que esse 6 do índice foi cancelado com esse 6 da potência, tá? Então, ficou somente quem estava dentro da raiz, o número 2. Ou seja, a minha razão aqui, para esse exemplo, dessa forma como ele foi apresentado, vale 2. Eu já sei quem é a razão, beleza? Então, agora, uma vez que eu sei quem é essa razão, eu vou fazer o cálculo para descobrir os outros valores, os meios, tá? Então, segundo termo é o primeiro termo vezes a razão. Quem era o primeiro termo? 100. 100 vezes 2, 200. Pronto, segundo termo identificado. Terceiro termo é o segundo termo vezes a razão, ou seja, 200 vezes 2, 400. Gente, essa forma de calcular esses termos, você já sabe, tá? Então, a gente está usando aqui, nesse caso, a definição de PG. É uma sequência numérica onde cada termo é igual ao anterior multiplicado por um valor constante, que nesse caso, esse valor constante é a nossa razão. Então, para esses termos, esses meios que foram interpolados, eu vou seguir sempre o mesmo raciocínio, tá? Então, A4 é 400 vezes 2. Renata, quem é 400? Ó, acabamos de calcular, é o A3, tá? Então, A3 vezes 2, 400 vezes 2, 800. Quem é o A5? A4 vezes 2, 800 vezes 2, que vale 1.600. Quem é o A6? 1.600 vezes 2, ou seja, 3.200. Logo, aqui a gente já vai, né, continuar essa explicação para você. A produção no mês de fevereiro foi 200, em março, 400, em abril, 800, em maio, 1.600 unidades e junho, 3.200 unidades. Lembra, eu estou completando essa sequência, tá bom? Então, passamos agora para mais uma questão e o enunciado diz o seguinte: distribua 4 números entre 800 e 25 para que a sequência numérica formada seja uma progressão geométrica. Gente, olha só, aqui ele está pedindo para eu inserir quantas informações? 4. Entre quais valores? 825. Então, o meu primeiro termo é 800, tem 4 valores que são inseridos e o meu último termo, 25. Significa dizer que eu tenho um total de 6 termos nessa sequência numérica que, como o enunciado mesmo colocou, é dessa forma uma PG, tá bom? E, né, para que eu diga essas informações, eu preciso ir em busca da razão. E, para isso, eu vou usar quem? Sempre eu vou partir do termo geral. Com quais informações? Ora, se eu tenho aqui 6 termos, eu vou usar o termo geral ajustado para essa quantidade, fazendo n igual a 6, tá bom? Lembra sempre, tá? Que, aqui eu já disse isso para você, tá só, né, se repetindo. Lembra disso que eu já disse para você? Lembra que eu já disse para você o termo geral da PG.
Como é mesmo? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E eu estou fazendo lá no lugar desse n, 6. Então, olha como ficou. A 6 igual a 1 vezes q elevado a 6 menos 1. Lembra que esse q aqui já vai ter expoente 5, que é o resultado, tá, dessa subtração. Então, já vou começar a substituir. Olha como ficou. 25 igual a 800 vezes q elevado à quinta potência. Gente, olha bem para cá, ó, tem um produto. Então, eu vou fazer a divisão. E a divisão é 25 por 800. Renata, mas essa divisão não é exata. Realmente, não é, mas é uma fração que ela pode ser reduzida. E quando eu reduzo, eu chego no 1/32. Gente, olha só, eu tenho q elevado à quinta potência igual a 1/32. Esse 32, lá no meu denominador, vai ser fatorado. Isso por quê? Porque se aqui eu tenho q elevado à quinta, eu vou ter que extrair a raiz quinta, né, de 1/32. E isso, ó, raiz quinta de 1/32, esse 32 é 2 elevado à quinta. Então, é como se eu tivesse 1/2 elevado à quinta potência. Ou seja, aquele índice da raiz elimina com o próprio expoente, tá? E sobra somente a fração meio. Lembre, esse meio está escrito tanto na fração quanto no decimal. Mas por que mesmo que eu estou escrevendo dessas duas formas? Gente, é para facilitar o teu cálculo. Tem pessoas que preferem escrever e calcular na escrita da fração. Já outras preferem, né, calcular na escrita decimal. Então, fica a seu critério. O fato é que eu preciso calcular esses termos, tá? E lembre sempre, tá? Esses termos, o primeiro termo lá daquela sequência era o 800, o último 25 e foram inseridos quatro meios, tá? Então, calculando o segundo termo, A1 vezes Q, ou seja, 800 vezes meio, metade de 800 dá 400. O terceiro termo, A2 vezes Q, metade do 400, 200. O quarto termo, A3 vezes Q, metade do 200, 100. O quinto termo, A4 vezes Q, metade do 100, 50. Pronto, agora é só montar, tá, a nossa PG. Olha só, lembra que foi dito que o primeiro termo era 800, o último era 25 e os que foram inseridos? 400, 200, 100, 50. Pronto. Sequência montada, tá bom? Então, resposta já, inclusive, informada, tá bom? Passemos agora, tá, para mais uma questão. E essa questão tem o seguinte enunciado. Que número devemos subtrair de 3, 5 e 11 para que os resultados fiquem em PG? Gente, como assim? Olha só, eu tenho 3 números aí e eu vou subtrair um valor dessas 3 informações, o mesmo valor, tá? De forma que os resultados formem uma PG. Então, eu preciso montar essa escrita. Para que eu tenha uma PG, veja, a sequência é 3 menos x, 5 menos x e 11 menos x. É justamente o que está sendo dito, ó, que números devemos subtrair. É esse x que nós queremos saber. E essa sequência, do jeitinho que ela está aqui, ela forma uma PG, tá? E, por formar uma PG, eu já uso a propriedade chamada média aritmética. O que é isso? O termo do meio elevado ao quadrado vai ser igual ao produto dos extremos. Então, como eu tenho 3 termos em PG, eu estou desenvolvendo 5 menos x ao quadrado igual a 3 menos x, que multiplica 11 menos x. Estamos desenvolvendo aqui, ó, 5 ao quadrado menos 2 vezes 5x mais x ao quadrado e aqui as multiplicações, tá? O chuveirinho, como alguns professores falam. 33 menos 3x menos 11x e mais x ao quadrado. Perceba que aqui no primeiro membro ficou 25 menos 10x mais x ao quadrado. E lá no segundo membro, tá?
33 menos 14x mais x ao quadrado. Gente, x ao quadrado, um elimina com o outro. Aqui, ó, eu tenho menos 10x mais 14x, que ficou 4x, e no segundo membro, 33 menos 25, que deu 8. Aqui tenho certeza que até o cálculo mental te ajuda. Esse x vai valer 2. Portanto, a nossa PG é 139 com razão 3. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!